E aí, seus capitalistas malvadões, eu tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área. Depois de uma semana longe aí, tô na correria, mas não esqueci de você. Por isso que nós vamos falar aí sobre Fed, falando de inflação, vamos falar de Neuralink, muito assunto bacana. Assiste o vídeo até o final, porque vai valer a pena, tem bastante coisa aqui pra comentar. Vamos falar aqui do Fed, vamos começar aqui pelo Banco Central americano, que pode manter juros zero por 5 anos e tolerar mais inflação. Gabriel, fala sobre a inflação americana, Gabriel, mas você não sabe quanta gente me mandou mensagem no Instagram pedindo para falar disso, então aqui estou e basicamente não tenho o que falar. Mas como assim, Gabriel, não tenho o que falar? É o que nós já havíamos falando aí desde março, que com toda essa injeção monetária é impossível você não ter inflação. Porque em 2008, a inflação ela foi para o índice. Então a gente teve um aumento dos ativos financeiros, das ações e tal, porque o dinheiro injetado foi para o sistema financeiro na crise do subprime. Nesse caso agora, foi diferente. O dinheiro foi para o sistema financeiro, mas também foi direto para a mão das pessoas através dos auxílios, dos Corona Vouchers, não só nos Estados Unidos, como quase em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Então, era meio nítido que você teria uma inflação, porque tem mais dinheiro no mercado, é o que nós havíamos falado. Então não tem nenhuma novidade nisso aqui. Eu já esperava, já cantava a bola muito antes dessa notícia, agora o Fed vem confirmar então. Só que a grande questão é que eles estão botando aqui, botando o pau na mesa, né, como eu falo, e falando pro mercado, olha, fiquem tranquilos, vocês vão ficar aí com juros zero por 5 anos, não tem por que se preocupar e tal. Então os caras, eles já cantaram a bola, que eles estão dispostos a segurar a bucha, a jogar a sujeira para baixo do tapete. Então, por isso que as ações estão subindo, por isso que os investidores estão super animados, porque tem dinheiro grátis, a festa ainda continua, a música ainda tá tocando. Vamos voltar aqui pro Brasil. Bolsonaro disse que auxílio emergencial será de R$300 por mais 4 meses. Então, mais uma notícia que animou o mercado. Ontem o Ibovespa caiu para os 99 mil pontos. Hoje, com essa notícia, já subiu para os 102. Então, esse auxílio, você pode julgar e tal, mas ele é importante nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão se beneficiando disso. A economia, ela não quebrou de vez. O estrago não foi maior por conta dos auxílios. A galera tinha ali dinheiro, então consegue circular, consegue comprar comida, consegue comprar roupa. Então a economia ainda não sofreu por conta dos auxílios, por conta desse dinheiro. A grande pergunta que eu te faço é a seguinte: e quando os auxílios acabarem, não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos? A gente viu, antes de eu dar uma folga aqui no canal, a gente falou que tava rolando uma briga lá nos Estados Unidos para continuar o auxílio lá também. O Trump tava brigando, né? Então, a grande questão é quando esses auxílios acabarem. E quando o Fed bater o teto da inflação, e quando eles baterem o teto da inflação, e o dólar começar a se depreciar e as pessoas perderem a confiança no dólar. Aí as pessoas vão perder a confiança no dólar porque você está imprimindo mais dinheiro, ele está se depreciando, elas vão parar de usar o dólar. Aí que entra toda aquela questão do reset que a gente fala. Então veja que uma coisa vai ligando a outra, né? Então a grande questão que você tem que ficar de olho é: quando bater o teto de inflação, ou os caras vão aumentar mais a inflação e o dólar vai perder moral no mundo, ou os caras vão ter que aumentar o juro. Mas daí, se os caras aumentam o juro, eles estão com a corda no pescoço, porque o juro já tá zero. Ou eles botam um juro negativo, mas vai depreciar a moeda, ou os caras aumentam o juro e as bolsas vão cair. Então perceba que os caras estão postergando o inevitável. É normal uma queda, é normal uma correção. Isso tá dentro do ciclo econômico lá, que eu sempre falo da escola austríaca. Então, não tem como negar isso. Os caras só estão retardando isso. Daí a galera que me pergunta, quando que vai ser a queda? Não tem como saber, Cristo, quando vai ser a queda. Esteja preparado para alta e para baixa. É simples. Daí você vai curtir tua vida adoidado aí, sem ficar bitolado com essas paradas, beleza? Vamos seguindo aqui. PIB brasileiro tem queda histórica de 9,7% no segundo trimestre, aponta IBGE.
Perante igual período de 2019, a economia brasileira teve contração de 11%. Então segue muito a linha de países desenvolvidos, a Europa lá teve 12% de queda, então tá nessa linha aí, nada fora do normal, nada que não era esperado, essa queda de PIB. Lembrando que o PIB é uma fotografia do passado, então não nos diz muito sobre o futuro, né? É uma fotografia do passado. A grande questão que eu faço é quanto tempo nós vamos demorar para recuperar esta queda do PIB? Quantos anos foram perdidos nesses poucos meses? Essa que é a reflexão que eu faço para você. Quantos anos foram perdidos? Quantas décadas nós perdemos aí nos últimos anos? Com outros governos e tal também. Então, eu vi a galera jogando a culpa no Bolsonaro. Cara, olha, eu não gosto de defender político. Mas o Bolsonaro foi ainda o cara que incentivou que as lojas e tal ficassem abertas. E aqui no canal a gente falava, o problema não é só o coronavírus, tem mais coisa por trás. E aí agora as pessoas estão acordando e elas estão vendo que as mortes pelo vírus aumentaram, beleza. Só que as mortes por doenças respiratórias e tal diminuíram. Então, opa, será que foi tudo isso mesmo? Ou será que a gente exagerou um pouco? Agora começa a vir as dúvidas, né? Eu vi aqui em Curitiba, agora estão abrindo tudo, parque lotado, bares lotados, mas como assim? Não estavam quase lockdown, a galera desesperada? E agora os caras estão abrindo tudo de volta? Cara, suspeito, né? Só que o problema é que um monte de gente quebrou, um monte de gente perdeu emprego, e um monte de gente está sobrevivendo em cima dos auxílios. Muitas pessoas quebraram e dificilmente vão conseguir se reconstruir nos próximos anos. Então, qual que é a reflexão aqui, né? Para finalizar, quantos anos nós vamos ter que trabalhar para recuperar nos patamares que nós estávamos em 2019, que não era dos melhores patamares? Então, veja quanto nós estamos atrasados na corrida global, né? Então, essa que é a grande questão, tá? O Brasil que já estava com um problema fiscal muito grande agora está lascado. O Brasil que já estava com um problema de desemprego agora está ainda pior. Então, se em 2019 os caras estavam se escabelando, agora, né? Pois é. E aí, a bolsa subindo e tal, enquanto o lucro de empresas listadas na B3 cai 82% no semestre. Veja os setores que mais sofreram. Então vamos lá, né, pessoal? O setor com maior lucro no primeiro trimestre de 2020, com 33 empresas, é o de energia elétrica, que em 2020 registra 17 bilhões de reais de lucro, que é um valor 7,17% inferior ao de 2019. Menos consumo de energia, eu acho que eu já falei aqui no canal, quando você tem menos consumo de energia, quer dizer que o país está crescendo menos, né? Tem menos demanda. Os setores de telecomunicação, alimentos e bebidas registraram lucro de mais de 2 bilhões. Dos 20 setores não financeiros analisados, somente 3 têm crescimento de lucratividade entre o primeiro semestre de 2019 e 2020. São os setores de construção civil, máquinas industriais e agronegócio. Os restantes 17 setores registraram queda de lucratividade em 2020 e 2019. 9 dos 20 setores registraram prejuízo, sendo o setor de transportes e logística com maior prejuízo nominal de 3,86 bilhões de reais, seguido pelo setor de automotivo com prejuízo de 3,72 bilhões de reais. Na análise da equipe da Economática, também adicionou os setores financeiros e verificou que o segmento de bancos tem recuo de 25% na primeira metade do ano. Um quarto, pessoal. As 26 instituições financeiras registraram lucro de 16 bilhões de reais contra os 22 bilhões de reais no ano de 2019. 8 empresas de seguro registraram lucro de 1,25 bilhões no período contra 1,94 bilhões no ano anterior, queda de 35%.
Então é a degradação econômica, é o PIB caindo, mas em contrapartida nós vemos as bolsas em festa, parece que não tá rolando nada, parece que tá tudo bem, e aí que eu sinto que nós teremos uma correção, o pulo do gato morto se concretizando, e isso pode demorar meses, ok? Isso pode demorar meses. Eu só digo o seguinte, esteja preparado, não dê uma de mandinar e queira acertar o que vai acontecer, porque eu acho que isso é impossível. Mas esteja preparado, beleza? Aí aqui a questão, né, do salário mínimo, que vai ter um congelamento então. Aí o valor proposto para o salário mínimo para o piso salarial em 2021 é de R$ 1.067. E aí ele não vai ter o aumento real corrigido pela inflação. A inflação é um outro problema também, muito também ocasionada pelo aumento do dólar. Nossa moeda vale menos, né? Então a galera fala, mas como o dólar está se depreciando? O real tá... O dólar tá 5 e pouco. Não, presta atenção, o dólar tá se depreciando. Eu até mostrei aqui no canal o dólar index, né? Então o dólar está se depreciando. Só que o real está se depreciando mais do que o dólar. Tanto é que o real estava 5,60 2 dias atrás, agora está 5,40. Então o real ele se depreciou perante ao dólar. Só que o dólar se depreciou perante a outras moedas. Então essa que é a grande sacada. A nossa moeda tem um poder de compra cada vez menor. Então quando você vai comprar ativos importados, isso também afeta, né, a inflação. Se você vai comprar comidas importadas ou produtos importados ou produtos dolarizados, como o trigo, por exemplo, você vai ser impactado pelo aumento do preço. Por quê? Porque o dólar está subindo perante o real, ou seja, o real está se desvalorizando, o nosso poder de compra está reduzindo. E isso afeta também a questão da tecnologia. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu fui montar aqui um setup e um PC que eu gastaria tipo 12 mil reais sei lá, um ano e pouco atrás para montar, hoje eu vou gastar tipo 20, 25 mil reais para montar. Então cada vez mais a tecnologia ela fica mais cara e o Brasil fica menos produtivo, fica menos competitivo. A mão de obra brasileira fica menos competitiva. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Então, essa questão aqui do Guedes do salário mínimo, ela é positiva, tá? Muita galera tacou pedra no Guedes, porque salário mínimo é mixaria. O problema é que se você aumenta o salário mínimo, você gera desemprego. Porque se coloca no lugar. Imagina que você tem uma empresa e você é obrigado a pagar para um funcionário que vai repor as mercadorias lá na prateleira. Você vai ter que pagar 5 mil reais para ele. Cara, simplesmente você não vai contratar o cara. Você vai dispensar ele e você mesmo vai fazer isso, ou você vai achar um jeito de automatizar isso. Quando então você coloca o salário mínimo muito alto, você gera desemprego, porque os empregadores vão ter que demitir. Porque, do contrário do que muita gente pensa, né, que quem é empresário é capitalista malvadão, por isso que eu até falo dos capitalistas malvadões, do contrário do que muita gente acha, as margens de lucro, principalmente de setores físicos e tal, elas não são muito grandes. Então, você não consegue bancar super salários ou salários dignos para essas pessoas. Infelizmente essa é a realidade. Então quando você coloca um piso irreal, você gera desemprego. Então essa parte do eu sou contra o salário mínimo, mas essa parte de não ter o reajuste é positiva para a questão de emprego, para não aumentar mais ainda o desemprego, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a lógica da parada, né? Claro que todo mundo merece um salário digno, mas tem que ver o quanto essa pessoa produz e tal, e tem que ver a oferta do mercado, e tem que ver se a economia está aquecida. O que a gente vê que a economia não está aquecida, embora ela não esteja tão ruim, né, quanto a gente imagina. Tem setores que estão bombando, tipo de imóveis, estão bombando. Então, ela tá pior do que estava em 2019, mas assim... não há motivo para pânico, entendeu? Tem muita gente com pânico, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar, fica tranquilo. Vamos continuar aqui. Você acabou de voltar de Marte e eu te disse que o Fed imprimiu 2,8 trilhões de dólares em 6 meses. Essa é uma publicação do Tavi Costa, tá? Então a taxa de juros foram reduzidas para 0%. Os déficits atingiram os níveis da Segunda Guerra Mundial. Você teria adivinhado que políticos ainda estariam lutando contra a deflação? Conclusão, nenhum de nós tem ouro suficiente. O que o Tavi
que é um defensor do ouro como ativo de reserva de valor, tá tentando nos comunicar nessa postagem aqui. Então o Fed injetou dinheiro pra caramba, é 3 trilhões de dólares em 6 meses. É dinheiro pra caramba, é dinheiro pra caramba. A taxa de juros zero, tá? Então o que ele tá dizendo? O dólar tá sendo depreciado, tá valendo cada vez menos. E ativos escassos, ativos que são escassos, como o ouro, eles se valorizam nesse sentido. Mas não é que eles se valorizam, é que eles valem mais porque o dólar vale menos. É simples. Vamos para outro post do Tavi aqui. Investidores delirando. Nasdaq subiu 48% desde o ano passado, enquanto os lucros do índice despencaram 30%. Os analistas de Wall Street esperam que o lucro de 2021 cresça 120%. É melhor eles acertarem com esses múltiplos absurdos. Então a boca do jacaré é cada vez maior. Cada vez mais as empresas lucram menos, mais elas têm um valor de mercado maior. Então você está tendo um gap que não faz sentido, principalmente no setor de tecnologia, tá, pessoal? Que eu venho falando da bolha de tecnologia desde 2019. Cata os vídeos antigos aqui no canal. A ação da Tesla superou as ações hiperinflacionadas da Venezuela no último ano. Isto está se transformando em uma república das bananas. Nenhum de nós tem ouro suficiente em nossas carteiras. O Tavi de novo batendo aqui na questão do ouro, tá? Então, de novo, a Tesla é uma empresa que, de tecnologia, mas que eu vejo que está super valorizada, que a galera está super valorizando, né? Eu não consigo ver aonde está todo esse valor. Claro que ela tem o seu valor, mas eu acho que é muito dinheiro para pouca ação, sabe? Essa que é a minha análise. Tem muito dinheiro para pouca ação. É um ativo super inflado. E a gente sabe que a Venezuela teve uma baita inflação aí de infinitas casas, né? Então imagina que a ação da Tesla, ela se valorizou mais, ela superou mais do que o índice da Venezuela, que está tendo uma puta inflação. Então é só um parâmetro para você entender o quanto tá essa disparidade, né? Essas pernadas que as ações estão dando, tá? E aqui o índice de medo e ganância, para mostrar aqui para vocês que o mercado está ganancioso em 77 pontos. Então, durante os últimos 5 pregões, o volume das opções de venda ficou abaixo do volume das opções de compra, em 64%, uma vez que os investidores fazem apostas otimistas em suas carteiras. Este é um dos níveis mais baixos de compra de opções de venda nos últimos 2 anos, indicando extrema ganância por parte dos investidores. Então, é o que eu venho falando também, né? A galera com todos esses estímulos, a galera crente de que o Banco Central vai salvar, agora as empresas de qualquer crise que vier estão botando grana lá, também incentivados pela taxa de juros zero. Então, meio que você força as pessoas a correrem risco. É preocupante, tá? Essas taxas de juros baixas aqui no Brasil também, imagina, taxa de juros de 2%, a Selic, você não consegue bater nem a inflação, ainda você tem que pagar imposto em cima disso. É ridículo. Então, cada vez o Estado, o Banco Central, ele força as pessoas a correrem mais risco, seja empreendendo, seja indo para a bolsa. Por um lado, isso é bom, porque você estimula o empreendedorismo, só que eu vejo que existem maneiras mais saudáveis de você fazer isso, como reduzir os impostos e tirar o estado de cangote dos empreendedores. Incentivar e valorizar os empreendedores. O que não acontece. Então meio que eles te jogam no campo minado e se vira aí, negão, boa sorte aí. E o problema é que muita gente, por exemplo, aposentados e tal, precisam de um porto seguro para deixar a grana. E cada vez mais esses portos seguros, que são as rendas fixas, né, eles pagam menos, forçando você a correr mais risco e valorizando, então, esses ativos como as ações e tudo mais, tá? Bom, da parte de macroeconomia e comentários, da minha parte, é isso. Agora, eu quero falar da Neuralink, que teve apresentação então, mas não empolgou a comunidade científica, então vamos falar de Elon Musk e tal. Eu assisti a live. A galera não se empolgou, né? Neuralink, para quem não sabe, é um chip que você coloca no cérebro, ele vai se conectar com os neurônios e ele vai conversar com o seu cérebro, né? É o transhumanismo, né?
E, por um lado, isso é fantástico. Pô, você vê a máquina e o homem se comunicando. Mas, por outro lado, é preocupante que eu tava refletindo, né? Como que daqui a 10 anos vai ser a competição? Eu não sei se o ser humano tá preparado para o nível de processamento cerebral que você vai ter que ter daqui a 10 anos. O nível de competição está cada vez maior. Cada vez tem mais pessoas no mundo, cada vez mais pessoas competindo pelos poucos recursos, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? Não sei se você já reparou, as pessoas geralmente querem as mesmas coisas. Então, a grande sacada é que algumas pessoas vão utilizar esses computadores para expandir a capacidade e cada vez mais a competição vai sendo mais injusta. E eu tenho uma preocupação com relação a isso, de como vai ser o futuro. E por isso que eu bato tanto que talvez nós temos poucos anos para tomar atitudes, para ter uma reserva, para passar por esses anos que talvez algumas pessoas não vão conseguir se adaptar. Cada vez mais a tecnologia muda, cada vez mais você tem que ir pro digital, e o digital exige mais demanda de você, e algumas pessoas não conseguem entrar e jogar nesse jogo, no nível que esse jogo exige que você jogue. E a grande sacada, e a minha missão aqui no canal a partir de agora, além de mostrar a realidade do mercado e que você tem que estar convexo para aproveitar a alta e para baixo, eu também quero trazer que nós estamos entrando para a quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial vai exigir que você... Cara, vai exigir demais de você. E eu acredito que o momento de fazer uma reserva, o momento de se preparar para o que está por vir é agora. Porque eu vejo que a competição vai ser tão grande, o desemprego no futuro, porque o ser humano vai ser praticamente inútil, vai ser tão grande no futuro, que vai ser muito difícil você enriquecer e ter uma vida legal, sabe? Então, uma pequena parte da população que se adaptar vai conseguir viver isso muito bem, mas uma grande parte que não entrar no jogo, que não conseguir se adaptar, que não começar agora, vai ficar fora do jogo e vai viver de renda básica, né? Então cada vez mais a gente vê, até aqui no Brasil, a Renda Brasil e tal, esses programas para ajudar essas pessoas, porque muitas pessoas não conseguem entrar de volta no mercado de trabalho, não conseguem empreender, não conseguem jogar o jogo. Elas não estão preparadas para isso. Então a mensagem que eu queria dar aqui, enquanto às vezes eu fico meio fora do YouTube, é que você utilize o seu tempo para buscar recursos para você jogar o jogo da quarta revolução industrial, o jogo da internet, o jogo do digital, o jogo de expandir cada vez mais a capacidade de processamento do seu cérebro. Estuda, cara, sobre isso, se intera sobre isso, vê como você pode dar um gás agora, fazer uma reserva para estar preparado para uma grande competição no futuro. E é essa a mensagem que eu tenho para dar. Eu acho que nós temos poucos anos de oportunidades para construir uma vida abundante, tá? E cada vez mais nós, meros mortais, vamos ter menos espaço e chance de competir. Então essa que é a mensagem que eu queria dar aqui no final do vídeo. Eu espero que você tenha compreendido e que você utilize isso para começar a construir algo que vá fazer você ir para um próximo passo. Tá bom, pessoal? Então, em suma, é sempre bom se você está investindo, tá convexo. Se você quer ter ações, não tem problema. Investe em boas empresas, mas também compra os ativos de proteção, compra as opções de put, para você ganhar na alta, ganhar na baixa, ficar tranquilo. Porque para você enriquecer, a grande sacada não é você ganhar muitos por cento, tipo ganhar 100% ao ano. Isso não existe. Os grandes investidores não conseguem tirar mais do que 10, 20% ao ano, tá? Os grandes. Então, a grande sacada é você não perder dinheiro, tá? Para você enriquecer, é só você não perder dinheiro. Então, fica esta dica aí para vocês. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço. Se eu ficar meio sumido aí, relaxa, eu tô trabalhando. E lá por outubro, eu acho que a agência vai demandar menos de mim. E aí eu volto a me dedicar mais aqui no YouTube. Mas sempre que puder, eu vou vir aqui matar a saudade de vocês, tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa parada. Um forte abraço, tchau, tchau!